Caros alunos e alunas, estamos de volta aqui com a sequência em Direito Constitucional, mais especificamente no artigo 5º da nossa Constituição, para tratar dos nossos direitos fundamentais que estão elencados nesse artigo. Nós paramos na última aula no artigo 21, vamos continuar aqui a partir do artigo 22, que diz o seguinte: é garantido o direito de propriedade. Vamos tratar de 3 artigos de forma conjunta para facilitar a compreensão do aluno. Artigo 22. É garantido o direito de propriedade, ou melhor, artigo 22 não, incisos, são os incisos do artigo 5º. Inciso 22, 23 e 24. É garantido o direito de propriedade. Inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. E inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Desde que nós começamos a tratar do artigo 5º, eu sempre tenho ressaltado que não existe nenhum direito que seja absoluto. Nem mesmo o direito à vida é um direito absoluto. Em relação ao direito de propriedade, que é consagrado como direito fundamental, a mesma lógica se aplica. O direito de propriedade, ele não é um direito absoluto. Então, esses 3 artigos, eles trazem com bastante clareza as hipóteses em que esse direito ele pode sofreu alguma espécie de cerceamento por parte do Estado. O inciso 23 já traz desses requisitos para que o direito de propriedade seja sempre garantido, que é a propriedade atenderá à sua função social, certo? Então, o inciso 24, ele elenca essas 3 hipóteses em que, mesmo atendendo à função social, a pessoa poderá sofrer a desapropriação. No caso, a necessidade pública, a utilidade pública e o interesse social são questões distintas. A necessidade pública, ela revela um caráter de urgência. A utilidade pública, ela já revela um caráter de conveniência. Por exemplo, vai se construir um viaduto, um túnel, alguma coisa assim, que vai passar por cima de um posto de gasolina. Veja só, aquela propriedade ali, ela está atendendo a função social, mas por conveniência é interessante que se desaproprie para melhorar o trânsito naquela área. Então, é um caso de utilidade pública. E ainda tem também a questão do interesse social. O interesse social está muito ligado à questão da redução da desigualdade. É quando bens podem ser desapropriados para a construção de praças, de bibliotecas, em áreas carentes e esse tipo de situação. Então veja bem, nessas situações há a justa e prévia indenização em dinheiro. Aí quando fala ressalvados os casos previstos nessa Constituição, aí nós já estamos falando desapropriação para fins de reforma agrária, nós estamos falando de desapropriação de imóvel urbano que não está cumprindo a sua função social e a desapropriação confiscatória. Quais são as diferenças? Dificilmente isso vai cair em uma prova de direito constitucional, mas é interessante já que vocês saibam diferenciar exatamente uma questão da outra. A desapropriação para fins de reforma agrária, que ela está prevista no artigo 184 da Constituição, ela é precedida de justa indenização em títulos da dívida agrária que são resgatáveis em até 20 anos. É diferente da desapropriação de imóvel urbano, que ela é indenizada com títulos da dívida pública que são resgatáveis em até 10 anos. E esses títulos da dívida pública, eles dependem a emissão desses títulos, eles dependem de prévia autorização do Senado. E a desapropriação confiscatória
confiscatória acontece naqueles casos em que a propriedade é utilizada para a plantação para o cultivo de plantas psicotrópicas e também para na exploração de mão de obra escrava. Então, nesses casos, nem há indenização. Existe o confisco da propriedade, a desapropriação confiscatória. Ok? Passando aqui, esse slide aqui eu coloquei aqui a questão dos casos em que são ressalvados, que é a desapropriação confiscatória, a de imóvel para fins de reforma agrária e de imóvel urbano, certo? Então, se vocês quiserem, podem até printar esse slide para estudar com mais detalhes. Passando aqui para o inciso 25, diz o seguinte: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Aqui eu grifei a última parte, porque é interessante a gente sempre lembrar dela. É nessa parte aqui que a banca vai querer confundir você. Aqui a gente está falando da requisição administrativa. Ela é compulsória particular, ela é de forma gratuita, ou seja, não há aluguel e deve haver iminência, certo? Quando a gente diz que é compulsória para o particular, o que é uma coisa compulsória? Porque não depende da vontade do particular. Se a União requisitar um imóvel, no caso de iminente perigo público, o particular ele é obrigado a ceder aquele imóvel de forma gratuita. Ele não pode cobrar aluguel do poder público nesse tipo de cessão, certo? É o caso, por exemplo, de uma área, suponhamos que você mora em uma cidade onde passa um rio e por conta das enchentes há o iminente perigo de muitas famílias serem desabrigadas e você, suponhamos como uma pessoa muito abastada, tem um imóvel na cidade que possui uma quadra com vestiários, alguma coisa assim, o poder público poderia requisitar de você este imóvel para abrigar essas pessoas. Isso não dependeria da sua vontade, concordar ou não. Isso seria uma requisição administrativa e você seria obrigado a ceder esse imóvel para abrigar essas pessoas. Mas é importante, deve haver iminência. Não pode ser aquela coisa de talvez daqui a 2, 3 semanas, daqui a um tempo vá haver um alagamento, uma inundação. Não, é preciso que o perigo seja iminente, que ele esteja prestes a acontecer. E a indenização só ocorre se houver dano no imóvel, certo? O entendimento interessante é que um ente federativo não pode requisitar bens de outro ente federativo. É o caso, por exemplo, do Estado requisitar um bem do município para utilizar nos termos desse artigo. Não é possível. Isso quebraria o pacto federativo. Da mesma forma, ainda existe entendimento que nenhum ente federativo ele pode requisitar junto com o imóvel a mão de obra do particular. Isso aí também não existe. Então, o que é cedido é apenas o imóvel e só existe algum tipo de indenização ulterior, ou seja, após uso, se houver algum dano ao imóvel, ok? Adiante aqui, nós temos o inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Aqui é importante que vocês saibam que esses requisitos eles são cumulativos. Para que esse inciso ele seja aplicado, é necessária a acumulação desses dois requisitos: a exploração econômica do bem pela família e que a origem do débito seja a atividade produtiva. O que esse inciso aqui está dizendo? Que se você, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo, você é um pequeno produtor rural, trabalha ali uma pequena propriedade junto com a sua família, certo? Aquele ali é o seu meio de subsistência, você toma um empréstimo
em um banco para adquirir um trator, a fim de melhorar a sua atividade produtiva, certo? Se você não conseguir pagar essa dívida, a sua propriedade não poderá ser objeto de penhora. Por quê? Nesse caso, você cumulou aí esses dois requisitos. A exploração econômica do bem pela família e a origem do débito é a atividade produtiva. Por exemplo, você comprou um trator para melhorar ali a exploração do seu terreno, da sua área. Então, a sua propriedade ela não pode ser penhorada. Se, por exemplo, você adquire um empréstimo e com ele você compra um automóvel para passear com a sua família, aí já muda o entendimento, já não se aplica esse inciso. Então, é essencial que sempre haja acumulação desses dois requisitos para a aplicação desse inciso. A exploração econômica do bem pela família e que a origem do débito seja a atividade produtiva. Passando aqui para o inciso 27, temos aqui: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. E o inciso 28, que é interessante trabalhar em conjunto com o 27, diz o seguinte: são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Aqui a gente está falando de direito autoral. Quando a gente fala, o direito autoral ele não é absoluto. Veja só como funciona, é uma questão muito interessante. Você, por exemplo, digamos que você escreva um livro. Enquanto você tiver vida, você vai gozar dos direitos de exploração daquela obra, enquanto você for vivo. Desde que você não ceda, não venda, não negocie os direitos autorais, então você é o titular daquele direito. E aí, um certo dia fatídico você vem a falecer, esse direito autoral, ele é transmitido aos herdeiros. Por quanto tempo, professor? Isso é indefinido? Vai ser para sempre? Não, não é assim que acontece. Digamos que um autor de uma obra venha a falecer no dia 1º de junho de 2020, vamos dizer assim. O tempo de direito autoral após a morte é 70 anos. Mas esses 70 anos, eles não serão contados a partir da morte do autor daquela obra. Não, eles serão contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor, do titular daquele direito. Então é assim que se conta. A partir do falecimento do autor, a família ainda tem 70 anos como titular daquele direito. Mas esses 70 anos são contados só a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor. Certo? Partindo aqui para o inciso 29, que diz o seguinte: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Aqui a gente está tratando aqui do direito de propriedade industrial, certo? Ele é parecido com o direito autoral, mas tem uma diferença aí muito grande, que é o titular desse direito não fica com esse direito a vida toda. É só um período de tempo. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, porque aí a gente ia entrar na LPI, que é a Lei de Propriedade Industrial.
mas eu posso adiantar para vocês que esse tempo geralmente varia entre 15 e 20 anos. Então, um artigo simples, é bom que você decore ele aí na literalidade mesmo, certo? E caso seja cobrado, ele dificilmente vai entrar nesses detalhes de tempo. Mas é importante você saber que esse direito ele não assiste ao titular durante toda a vida. É um direito que cessa com o tempo, mesmo o titular estando vivo ainda, diferente do direito autoral. O inciso 30 diz o seguinte, 30 e 31. É garantido o direito de herança. E o 31, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Aí você me pergunta, professor, quem é o de cujos? Caro aluno e aluna, o de cujos é um termo jurídico que se utiliza para se referir ao falecido ou falecida, certo? Então, de cujos, a pessoa que faleceu. Correto? Então, o que esses dois incisos aqui estão dizendo? O direito de herança é um direito fundamental. Então, caso algum estrangeiro venha a adquirir matrimônio aqui no país com um brasileiro, a lei que será aplicada na sucessão será a lei mais benéfica ao cônjuge e aos herdeiros. Ou seja, essa lei, esses bens vão ser regulados pela lei brasileira, desde que a lei estrangeira não seja ainda mais benéfica aos herdeiros. Aí se aplica a lei estrangeira. Então, o que importa aqui você ficar ciente é que a lei que se aplicará é sempre a mais benéfica aos herdeiros, seja a brasileira, seja a estrangeira. Ok? O inciso 32 diz o seguinte: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Isso aqui é o que se chama classicamente norma de eficácia limitada. É um inciso que depende da edição de uma lei para que seja aplicado. Que lei é essa? Que nesse caso aqui deste inciso é o famoso Código de Defesa do Consumidor. Então, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, que é a tão conhecido CDC, certo? Não há muitos outros detalhes a se entrar acerca deste inciso, só é importante você saber que o direito do consumidor está elencado entre os direitos fundamentais, correto? Adiante, nós temos o inciso 33, que diz o seguinte: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Quando o inciso 33 ele fala que todos têm direito de receber dos órgãos públicos, aqui, caro aluno, o inciso está falando de qualquer pessoa, seja física ou jurídica, seja nacional ou estrangeira. Qualquer uma dessas pessoas tem esse direito de receber de um órgão público uma informação de interesse particular, certo? Então, isso aqui é consagrando o direito à informação e guarda muita relação com a obrigação da atuação transparente por parte da administração pública. Nem toda informação é considerada, nem toda informação ela pode ser prestada. Se for uma informação que seja considerada imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, então a administração ela não é obrigada a fornecer esse tipo de informação. Um caso interessante. Quando começou a transparência começou a se tornar algo mais cobrado da administração pública,
se começou a fornecer não apenas o salário dos agentes públicos, mas também até o seu endereço. Isso foi alvo de algumas ações e acabou se retirando essas informações do site de transparência, porque não há nenhum interesse que seja razoável em saber o endereço, por exemplo, de um funcionário público. Então, o que você vai encontrar em site de transparência são o CPF, o salário, os valores que aquele funcionário recebe, como diárias de deslocamentos, esse tipo de coisa. Isso são informações que qualquer pessoa pode verificar. Mas, relendo o inciso, todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Essa que é a questão da transparência, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Então, como eu já disse, o titular ele pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, certo? E mais informações sobre esse inciso, informações mais detalhadas e que a gente não vai tratar, é a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527/2011. Isso talvez seja objeto aí de uma aula futura, certo? Indo mais adiante, no inciso 34, temos o seguinte: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. A linha B, a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Esse direito de petição aqui, veja só, são direitos fundamentais que estão intimamente relacionados ao exercício da cidadania. Veja só, o direito de petição, e aqui eu já adianto, como eu coloquei até em destaque aqui, que o STF ele diferencia o direito de peticionar e o direito de postular em juízo. O direito de peticionar, que está elencado aqui nesse inciso, é o direito de fazer uma reclamação ao poder público, certo? Como diz aqui, contra ilegalidade ou abuso de poder ou defesa de direitos. Então, é uma forma de você reclamar ao poder público. Então, olha, veja só. E a certidão é para atestar alguma situação, certo? Inclusive, as certidões são ligadas ao exercício da cidadania, elas são gratuitas, como a certidão de nascimento, certidão de óbito. Você consegue obter essas certidões de forma gratuita, certo? O STF, ele, como eu já disse, ele diferencia o direito de postular em juízo do direito de peticionar. O direito de postular em juízo é o direito que você tem de ingressar com uma ação no judiciário para defender um direito que você considere que esteja sendo violado. Mas para isso você vai precisar de um advogado, você não vai poder postular em juízo sozinho, certo? Então, esse direito de postular em juízo é diferente do direito de peticionar, ok? O inciso 35 eu vou deixar para iniciar na próxima aula, correto? Quando nós vamos começar a falar da inafastabilidade da jurisdição, um princípio que está presente na nossa Constituição, certo? A gente se vê na próxima aula, no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta.